ação de dano. Não é dano. Na verdade, é uma reação absolutamente necessária de produção do dano ao capitalismo. Tão pouco dano, tão pouco vândalo, quanto é a ação do MST, quando destruiu as mudas, né, de pesquisa da Aracruz Celulose, né, colocando eucalipto, que é uma planta exótica, que não é nacional, não é nossa, que produz desertificação. Então, da mesma forma que o MST vai lá, a Via Campesina vai lá e rompe com aquela cultura, daquela ciência que está ali produzindo, na verdade, está produzindo um controle sobre o território e destrói aquelas mudas, a mesma reação é dessa juventude que está destruindo o banco. Isso é preciso, e acho que esse é um momento histórico para a gente, porque, de modo geral, a esquerda, ela olha com muita desconfiança esse tipo de ação, né? É sempre bom lembrar que o Rio de Janeiro foi palco, né? Bom que Maria esteja aí. O Rio de Janeiro, em 2002, 2003, 2004, quem acompanhou, né, o movimento dos camelôs, sabe a incrível capacidade de resistência que os camelôs tinham, inclusive, né, na reação à operação violenta da Guarda Municipal. E a gente, em certo sentido, a esquerda, de modo geral, não conseguiu perceber essa reação dessa geração que não passava pelo serviço militar, que nunca teve carteira assinada, que nunca passou pelas instituições de controle social, as chamadas instituições totais de disciplinamento, que não passavam pela escola, porque tem índice baixo de escolaridade, mas que, no entanto, né, utilizavam o controle ali daquele território e reagiam, né, inclusive em alguns momentos violentamente, porque eram violentamente também reprimidos pela Guarda Municipal. É preciso entender essa indignação dessa geração que vem vivenciando há muitas décadas, né, um processo de repressão violento. Não podemos ser nós, de esquerda, a taxar essas mobilizações, essas ações de vandalismo. Nosso papel não é criminalizar essas condutas. Nosso papel é entender essas condutas e potencializar essas condutas. E o INPOP, ele tem que trazer esse debate. A gente precisa se depurar desse viés classe média que marca a nossa formação, né, que olha o delito, né, como se o delinquente, o que comete o ilícito, é a banda podre da sociedade, porque essa banda podre tira o direito, tira o dinheiro do trabalhador. A gente precisa se depurar dessa lógica. O que não é possível aceitar é que a resposta a esse tipo de mobilização social que ocupa as praças e ocupa as ruas continue sendo a ideia de uma repressão violenta, tentando desqualificar os movimentos sociais a partir de uma sedimentação entre vândalos e não vândalos. É preciso que o INPOP tire como resposta a exigência ao Executivo Estadual do fim dessa operação. Numa democracia, nós não podemos ter uma polícia, batalhão de choque, que não satisfeita, né, em criminalizar e dar porrada, né, com armas letais e não letais, há 2, 3 horas após as passeatas, ainda fique perseguindo, né, a juventude apenas porque usa camisa negra ou porque está de mochila na Lapa, né, em Laranjeiras, uma lógica de controle dos espaços territoriais absolutamente inaceitável. Então o INPOP precisa tirar um repúdio à política de exceção adotada pelo Executivo Estadual. Essas bandeiras, elas precisam sair para que a gente possa estar produzindo uma resposta. E eu acho que o último grande desafio já foi mencionado pelos palestrantes como necessário a eliminação de qualquer estrutura capitalista, de qualquer ideologia capitalista. E é desafiador porque bebemos dessa fonte, né? Porque temos dentro de nós essa ideologia também do capital. Não é à toa que muitas ONGs, travestidas de organização não governamental de direitos humanos, estão lá junto com as UPPs, tentando pacificar a sociedade para que ela não reaja, né, ao processo de controle social. Então a gente sabe que temos entre nós os nossos cabancelmos, temos entre nós, que é preciso que a gente entenda que o nosso inimigo continua sendo o mesmo, é o capitalismo. Daí a importância da indignação, daí a importância, né, nunca foi tão necessário, parafraseando o presidente da República, nunca antes na história foi tão necessário, né, produzir a indignação, ser capaz de reagir